E aí, pessoal, beleza? Bom, mais uma aula, né? E a aula de hoje nós vamos falar sobre gravidade e a relação que a gravidade tem com a astronomia, tá bom? Então, o estudo hoje vai ser um pouquinho de física, né? Para depois a gente chegar naqueles tópicos mais elaborados que vocês estão pedindo, tá bom? Então, vamos lá. O que nós temos que saber sobre gravidade? Bom, primeiramente, né, a gravidade ela vem lá de Newton, né? Onde a teoria newtoniana acreditava que massa atraía massa. E essa força de atração, onde massa atrai massa, ela é proporcional a uma constante, o produto das massas, dividido pelo quadrado da distância entre elas. Naquela época, né, idos ali de 1600, se acreditava que essa atração entre massas, ela se dava de maneira invisível, né? Era uma tendência que massa tinha de atrair massa, tá bom? A Terra, né? Ela também tem massa, então ela mantinha, né, a explicação newtoniana para a queda dos corpos era justamente a interação da massa da Terra com a massa do corpo. Lógico que essa força, né, ela ficou relacionada à queda dos graves, então daí vem o nome força da gravidade. Para o planeta Terra, né, nós teremos aqui novamente, vai ser a lei da gravitação universal, ela funciona para todos os corpos, será então uma constante, produto das massas dividido pelo quadrado da distância. Quando a gente pensa que a força resultante é a responsável pela aceleração, ou mesmo que a força gravitacional ela é a única força presente sobre o corpo, nós dizemos que esse corpo ele acelera com a aceleração da gravidade, a aceleração gravitacional, tá certo? Então, os corpos são atraídos para a superfície por esta força, né, que nós também chamamos de peso. Então, peso lá na física, né, básica, você deve lembrar lá das primeiras aulinhas do primeiro ano, peso é igual a massa vezes aceleração gravitacional. Quando o peso é a força resultante, o corpo acelera com a aceleração gravitacional. Ora, mas se a atração gravitacional é um resultado entre o produto das massas e o quadrado das distâncias, eu posso cancelar a massa e dizer que se cria um campo de queda de corpos, onde a aceleração vai ser proporcional a uma constante de gravitação universal, a massa do corpo que cria este campo gravitacional, dividido pelo quadrado da distância, ou mesmo da altura em que o corpo se encontra. Dependendo da distância entre a posição, esse corpo, então, ele cria um campo ao redor dele de interação gravitacional, onde qualquer corpo que tiver massa sofrerá uma aceleração gravitacional, tá certo? Este campo vai ser calculado, é um campo de força gravitacional e ele cai com o quadrado da distância. Então, este campo pode ser calculado pela constante vezes a massa do corpo que cria o campo, dividido pelo quadrado da distância. Quando a gente pensa no planeta Terra, né, nós teremos aqui a constante de gravitação universal, 6,67 vezes 10 a menos 11, Newton vezes metro ao quadrado dividido por quilograma ao quadrado. O raio da Terra, você pode usar aí um valor mais preciso, né? A gente geralmente fala 6.400 quilômetros, mas o valor mais preciso seria 6.371 quilômetros. Massa da Terra, 5,97 vezes 10 a 24ª potência quilogramas. Quando você coloca todos os elementos aqui nessa fórmula, você vai achar a força gravitacional que um corpo interage com o outro. Ou mesmo você pode utilizar aquela relação anterior, né, onde gravidade, campo gravitacional é igual a Gzão, mão, dividido por R ao quadrado. E quando você faz esse cálculo para a Terra, você descobre que na superfície da Terra, quando você tem uma distância em relação ao centro de massa do planeta igual ao próprio raio do planeta, você descobre que essa aceleração, qualquer corpo em queda, sob a ação desse campo que tiver massa, vai sofrer uma aceleração de 9,81 metros por segundo ao quadrado.
Em outras palavras, nós temos um campo formado por uma massa. Essa massa, ela cria um campo de atração onde qualquer objeto que tiver massa vai sofrer interação, vai sofrer força. Se essa força for resultante, esse corpo acelera com a aceleração da gravidade, que para o raio da Terra vale 9,81 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Bom, mas qual é a consequência dessa atração gravitacional entre os corpos? Entre massa atrair massa. Bom, vamos imaginar uma situação, nós tivemos, né, a teoria do Big Bang, ela acredita que toda a massa ela era condensada num único ponto. Houve uma explosão e espalhou esse material ao longo do universo. Ora, mas corpos que têm massa, se estiverem dentro de uma determinada proximidade, o que vai acontecer? Essas massas vão atrair. Essas massas se atraindo, vai se formar uma nuvem de massa. Quando a gente pensa, por exemplo, na matéria que é mais abundante no nosso universo, que é o hidrogênio. Se você tem essa massa se formando, massa atraindo massa, vai se condensando essa nuvem. À medida que essa nuvem vai se tornando mais densa, mais densa, mais densa, vai se formando um disco de acreção. Até que chega uma hora que essa massa, né, que foi se atraindo por atração gravitacional, ela é tão intensa que se forma um corpo, toda essa matéria forma um corpo. E essa gravidade, à medida que as massas vão começando a fazer parte desse corpo, essa atração gravitacional vai ficando mais poderosa e mais poderosa. Até que chega a um ponto, e essa força gravitacional ela é tão grande que ela começa a fundir matéria. Os hidrogênios que antes eles eram soltos ou mesmo eles se organizavam em duplas, né, H2, né, e estavam estáveis, eles começam dada essa matéria, essa força gravitacional, a se condensarem em deutério, em trítio, até que chega uma hora que essa força gravitacional ela é suficiente para fundir deutério, trítio e nêutrons, deutério e trítio, e formar um novo elemento químico, no caso, o hélio. E assim nós temos a formação de um Sol, uma máquina de fusão nuclear que funde esses núcleos de hidrogênio, no caso, o hidrogênio em outras formas, né, são isótopos, como o deutério e o trítio, e essa fusão dá origem a elementos químicos mais pesados, tá bom? Então nós temos aí o Sol como sendo uma grande máquina de fusão nuclear, e essa máquina ela funciona propiciada dada a atração gravitacional. Então quer dizer que a característica de massa atrair massa vai se condensando toda essa matéria até que começa a formar elementos mais pesados. E formando elementos mais pesados, nós temos aí a vida de uma estrela. Então uma estrela ela começa como uma nebulosa, um monte de nuvem, um monte de massa de hidrogênio difusa. Essa massa vai se condensando dada a atração gravitacional e se condensando, forma-se uma estrela. A estrela pode ser considerada formada quando a força gravitacional entre esses hidrogênios, entre essa massa que compôs esse corpo, é suficiente para fundir novos materiais, tá certo? E a partir do momento que esses materiais vão se fundindo, essa estrela vai mudando a sua coloração. Então, uma estrela que começa puramente com hidrogênio, vai se concentrando o hélio. Nós vimos na última aula que o nosso Sol ele já tem 26% de hélio, né? Ele era há alguns bilhões de anos atrás 100% hidrogênio. E isso vai se processando, à medida que a fusão começa a fusão de materiais mais pesados, começa a ter um dispêndio de energia maior. Chega uma hora que essa força gravitacional que funde essa matéria não é suficiente para manter a coesão no momento da explosão. E aí nós temos o colapso dessa estrela. E ela se torna uma nebulosa planetária. A evolução dessa estrela pode ser, né, nós já vimos alguma coisinha nas aulas anteriores, ela pode evoluir ou para uma anã branca, ou para uma anã marrom, né, a famosa estrela de nêutrons,
ou mesmo dependendo dessa massa que foi se fundindo, né, e foi processando essa estrela, ela pode se tornar uma supernova, que é uma explosão extremamente poderosa, e no final se tornar um buraco negro, tá certo? Mas quando ocorre essa formação da nebulosa planetária, que se trata da explosão da estrela, nós temos elementos mais pesados sendo formados. Então nós temos hidrogênio se organizando em trítio, deutério formando hélio formando núcleos mais pesados, oxigênio, nitrogênio, ferro, e aí nós temos a matéria se formando, tá bom? Outra consequência que nós temos, quando você tem essa nebulosa, essa primeira explosão solar, o Sol então, ele processou toda essa matéria. À medida que a atração gravitacional for se dando, o que vai acontecer? Os elementos mais leves vão ter ali uma possibilidade de se juntar, mas os elementos mais pesados que se fundiram na estrela também vão se juntar. Só que nessa segunda fase, nós teremos materiais mais pesados. Nós teremos então carbono, ferro, e à medida que eles vão se juntando, vão dar origem a corpos de natureza um pouco diferente. Então nós não teremos agora somente o hidrogênio se juntando e formando estrelas. Nós teremos outros tipos de materiais. E aí, pessoal, nós temos a formação dos planetas, tá certo? Então os planetas, eles se dão dado os restos de uma explosão de uma estrela. Então a estrela funcionando, ela vai fundindo esse hidrogênio, funde hidrogênio, forma hélio, o hélio se funde, forma oxigênio, forma ferro, e aí nós temos os planetas sendo dada a força gravitacional, juntando-se toda essa matéria, toda essa rocha, e dando origem a materiais mais pesados, tá certo? Então nós temos, pessoal, aqui, né, na nossa aula, vocês podem ver aqui então a formação. Aqui nós temos uma foto da NASA que mostra um Sol em formação, ou seja, uma densa nuvem de hidrogênio, e essa nuvem começa a se juntar para dar origem ao Sol, tá bom? Outra coisa interessante que a gente pode estar mostrando para vocês também aqui, ó, é a evolução da formação da estrela, tá certo? E a sua conversão, né, após uma explosão, a sua conversão em planeta, tá certo? Então, pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês na aula de hoje era somente isso, tá bom? Então nós vimos basicamente a força gravitacional, a tendência de massa atrair massa, e essa força de atração dando origem a estrelas e a planetas. Nas próximas aulas a gente vai estar abordando as questões relacionadas à exploração espacial. E a força gravitacional, ela é muito importante a gente ter esse conhecimento, porque quando a gente pensa que a gente vai enviar um dispositivo para poder explorar o espaço, a gente vai ter que vencer esse campo gravitacional. A gente vai ter que ser mais forte do que essa força que atrai a massa para o chão, tá bom? Atrai a massa na direção do outro centro de massa do corpo que produz o campo gravitacional. Então nós estaremos focados, pessoal, na próxima aula, a falar sobre velocidade de escape. Como que a gente pode driblar essa força? Qual que seria a energia necessária que um corpo teria que desenvolver para poder escapar desse campo gravitacional? E assim se dão as explorações espaciais. Tá bom? Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção e até uma próxima. Tchau!